Se você está tendo acesso a esse vídeo, é porque você acaba de adquirir um kit de acrílicos para serem utilizados por profissionais de Feng Shui. Com esse kit, você poderá facilmente determinar dragões de água, aplicar todas as técnicas de Dagua e também a leitura matemática do I Ching, ou seja, o Wen Wanguo. Claro que durante essas explicações nós estaremos utilizando de forma prática. O kit e essas explicações não substituem um curso de Dagua. Esse kit se compõe de 8 acrílicos como esse que você vê na tela. Cada um desses acrílicos se refere a um dos 8 trigramas. Então esse que você vê é o referente a Kan. Apenas a título de exemplo, essa é a bússola de Kun. Ou seja, quando a pessoa nasceu no ano 2, ou quando a porta está direcionada para uma direção associada ao trigrama Kun, como, por exemplo, o sudoeste 2, essa é a bússola a ser utilizada. Não se preocupe com essa questão da troca das bússolas, eu estarei explicando ao longo dessa apresentação o uso específico da bússola e de seus anéis. Alguns anéis são iguais em todos os acrílicos. Os únicos anéis que mudam de um acrílico para o outro são os anéis referentes ao posicionamento de cabeceira de cama, Shanlong, Shuilong e as outras técnicas de dragões de água. Todos os anéis relativos à aplicação do Dagua em imóveis comerciais ou residenciais são iguais. Antes de nós começarmos com o uso prático desse kit, nós vamos explicar então o que significa cada um dos anéis que estão posicionados nesses acrílicos. Todo o acrílico foi montado para ser lido de dentro para fora e dessa forma facilitar o uso em cima da própria planta, já que basta centralizar o acrílico e a partir disso ler a informação. O primeiro anel de dentro para fora se refere aos trigramas posicionados de acordo com o céu anterior, ou Xiantian Bagua. A utilidade desse anel é que você pode facilmente verificar a correspondência entre os trigramas na sequência do céu anterior e posterior, o que é utilizado em muitas técnicas. Não só na numeração dos trigramas no Dagua, por exemplo, como também nos sistemas de água que são utilizados pela escola San Yuan, que trabalham única e exclusivamente com a comparação desses dois anéis. Na nossa bússola, nós vamos utilizar essa relação na numeração dos trigramas em Xuancong Dagua, que é feito através do céu anterior e não do céu posterior. O segundo anel nessa nossa bússola é justamente o céu posterior, que é mais utilizado nos níveis básico e intermediário de Feng Shui. A relação entre o céu anterior e o céu posterior é mais utilizada dos níveis intermediários em diante. E a necessidade da utilização dessa comparação entre os dois arranjamentos, entre as duas distribuições de trigrama, só fica realmente clara quando nós estudamos em profundidade o Xuancong Dagua e outras técnicas avançadas depois dele. Nós temos então o céu anterior posicionado do lado de dentro da bússola e o céu posterior no anel externo. Uma das utilidades de você
ter visível esses dois anéis é, por exemplo, o uso dos dragões de água da escola San Yuan, para as pessoas que aplicam. Por exemplo, vamos imaginar que o assentamento do imóvel é norte. Nesse caso, no céu anterior nós temos Kun, no céu posterior temos Kan. Há dois tipos de água que são analisadas por essa escola utilizando esses dois anéis. A água que vem do céu posterior, que favorece a prosperidade, e a água que vem do céu anterior, que favorece as pessoas. Por esse sistema, basta verificar se os dois trigramas que se posicionam no assentamento têm coincidência com a direção da água. Por exemplo, como Kun está no assentamento no céu anterior, nós procuramos Kun no céu posterior, encontramos na direção sudoeste, e por isso, se para um imóvel com assentamento norte, a água vem do sudoeste, passa pela fachada, ela é considerada uma água que vem do céu posterior e, portanto, favorece a prosperidade. Da mesma forma, como o Kan está posicionado no norte, ou seja, no assentamento, no céu posterior, nós procuramos Kan no céu anterior e vemos que ele vem da direção oeste. Por isso, se a água vem da direção oeste, passa pela fachada, ela é a água do céu anterior que banha essa fachada e por isso favorece as pessoas. Claro que, como nós estaremos aplicando dragões de água muito mais avançados do que esse sistema, ele será utilizado apenas como uma informação a mais e não como uma condição sine qua non. A maior utilidade desses dois anéis é justamente nos mostrar a correspondência entre céu anterior e céu posterior. Nós conhecemos o posicionamento relativo ao Luoshu. Sabemos que no norte nós temos o número 1, no sudoeste o 2, no leste o 3, no sudeste o 4, que o 6 se encontra no noroeste, o 7 no oeste, o 8 no nordeste e o 9 no sul. Normalmente nós fazemos a associação desses números à sequência do segundo céu e dizemos que Li é 9, Kun 2, Shun 4 e assim sucessivamente. Mas ao chegar ao estudo do Daguá, nós vemos que Li é 9 no céu posterior, porque no céu anterior Li é 3. Então, nós sabemos que no céu posterior Li é 9, mas no céu anterior é Qian quem é 9. Que no céu posterior Kun é 2, mas no céu anterior Shun é 2. E por isso, como toda a numeração utilizada no Daguá é feita pelo céu anterior, então conhecer esse posicionamento, essa relação entre o céu anterior e o céu posterior nos facilita essa numeração. Claro que existem inúmeros outros usos para a correspondência entre esses dois anéis em diversas técnicas dentro do Feng Shui tradicional. Mas, em relação àquilo que a nossa transparência se propõe, ou seja, um uso prático para Daguá, dragão de água, e a análise matemática do Xing e o Wenwanguá, a aplicação é basicamente a relação entre os dois anéis e o posicionamento dos trigramas. O terceiro anel se refere às 24 montanhas, ou seja, às 24 direções, em Dipan, ou seja, relativas ao eixo magnético.
Na nossa transparência, esse anel será utilizado para alinhar a fachada e o assentamento e dividir o imóvel em 8 direções, em 8 fatias. O quarto anel tem posicionados os 8 trigramas para as 24 direções, o que facilita compreender cabeceira de cama e diversas técnicas de dragão de água. Esse posicionamento dos trigramas leva em conta a triangulação da energia, das fases 1, 5 e 9 da energia, além do sistema de Nagiá. Esse anel não tem, na realidade, um uso prático, ele é posicionado apenas como uma explicação para o quinto e sexto anéis. O quinto e sexto anéis se referem ao direcionamento pessoal, tanto de cabeceiras de cama como mesas de trabalho, e também a Shanlong. Até o quarto anel, todas as bússolas são iguais. A partir daqui é que começa a diferenciação de uma bússola para outra. Por que as bússolas Kan, Li, Dui, etc.? Porque nós temos 8 trigramas, cada pessoa nasceu associada a um desses 8 trigramas, e a comparação entre esse trigrama associado ao ano de nascimento e as 24 direções gera uma interação favorável ou desfavorável. Essas 24 possibilidades de interação já estão calculadas no quinto anel. Portanto, se você quer saber qual é o direcionamento favorável para uma pessoa que nasceu em um ano 1, basta pegar a bússola de Kan, posicionar essa bússola sobre a planta e você já terá quais são os direcionamentos favoráveis para essa pessoa. Ao analisar um imóvel, então, para cada um dos moradores, você verificará as direções mais favoráveis utilizando a bússola adequada. Se a pessoa nasceu sobre o Minguá 1, a bússola de Kan, Minguá 2, a bússola de Kun, Minguá 3, a bússola de Zen, e assim sucessivamente. Vamos imaginar que nós vamos posicionar então uma pessoa nascida no ano 1. Nesse caso, basta posicionar a bússola no centro do cômodo, alinhada, é claro, de acordo com a direção da fachada. Como nós já dissemos, o resultado de qual é a interação entre o minguá da pessoa e o fato dela se direcionar para uma das 24 direções pode ser encontrada facilmente no quarto anel. As bússolas foram impressas num tamanho 25 por 25 para que você possa enxergar com clareza todas as informações. Por isso, uma pessoa de Minguá 1, já que nós estamos utilizando a bússola de Kan, que se direcionasse para a parede norte, estaria se direcionando para 359 graus e estaria dormindo para Full Way. Já essa mesma pessoa, direcionada para a parede leste, estaria dormindo ou trabalhando para Tianyi. E nesse imóvel, se essa mesma pessoa se direcionasse para o sul, estaria direcionada para Yanyan. É muito simples, basta escolher a bússola adequada, de acordo com o minguá da pessoa e seu ano de nascimento, posicionar no centro do cômodo e você já terá todas as indicações. Por uma questão de aproveitamento de espaço, foram utilizadas siglas no lugar do nome completo em pinyin. FW, a sigla então para Full Way, Yanyan, representado por um YN, Tianyi por TY, Shengqi por SQ, Huohai HH, Vugui ou Vuguei WG,
Liu Sha LS e Jueming JM. O quinto anel só será utilizado pelas pessoas que utilizam Shanlong. A utilidade desse anel é verificar a favorabilidade ou não da vizinhança próxima. A grande maioria das técnicas que derivam do Sanhe tem a sua base na comparação dos trigramas. Como eu já disse, tanto o anel anterior como esse anel são baseados no quarto anel, onde há uma associação de um trigrama para cada uma das 24 direções. Como esse anel compara o trigrama relativo à casa com a localização da vizinhança próxima, que também estará associada a um trigrama, e com isso diz se a vizinhança é favorável ou não para esse imóvel, será preciso escolher a bússola em função do imóvel que está sendo analisado. Essa escolha é muito simples. Reparem em seu kit que é associado a cada uma das 24 direções yin de Pan a um trigrama. Por exemplo, o trigrama associado ao Sul 1 é Gen. E, portanto, se o imóvel está associado a Sul 1, você escolherá a bússola Gen. Já se o imóvel está associado ao Sudeste 3, você escolherá do I, e assim por diante. No caso de Shanlong, é o anel associado ao imóvel que deve ser utilizado na escolha da bússola. O sétimo anel é Tianpan. Tianpan é utilizado sempre que nós estamos falando de água, caminhos, acessos, bocas d'água de uma forma geral. Por isso, você verá que todos os outros anéis relativos a ele já foram deslocados 7,5 graus para frente. Como o anel das 24 montanhas é Yin ou Yang de forma diferente nas bússolas Sanhe e San Yuan, Dipan foi mantido de acordo com o Yin e o Yang de San Yuan, e Tianpan, que é um anel exclusivamente Sanhe, foi colocado o Yin e o Yang de acordo com Sanhe. Isso tem inúmeras utilidades. Por exemplo, quando nós vamos analisar uma boca d'água em relação a uma determinada porta, é preciso verificar qual é a direção dessa porta e escolher a bússola adequada. Sempre que nós falamos de direção de porta, nós estamos usando Dipan. E, portanto, vamos imaginar que a direção da porta seja Sudeste 1. Nesse caso, nós devemos escolher a Luopan de Kan. Se a porta é Sudeste 1 utilizando a Luopan de Kan, é só posicionar a Luopan sobre o centro da porta e verificar a direção da boca d'água. A resposta já é automática. Repare que a direção Sudeste 1 é Yang em Tianpan. Portanto, a primeira indicação é que todas as outras direções Yang serão bocas d'água favoráveis para essa porta. Repare que no anel onde está escrito Puro Yin e Puro Yang, todas as direções Yang estarão escritas Puro Yang. Enquanto que em relação a essa bússola de Kan, já que Kan é Yang, todas as montanhas Yin serão consideradas desfavoráveis. Repare que Shun, Si, Bing são todas montanhas Yin. E são, em relação à boca d'água para Kan,
Vencu, Lianzhen, Lucum, todas bocas de água desfavoráveis. Esse anel é utilizado então para localizar a boca d'água em relação à porta e verificar se essa boca d'água é favorável ou desfavorável. Não esqueça que para escolher o acrílico adequado é preciso verificar em DIPAM qual é a direção dessa porta. Escolhido o acrílico adequado, é só posicioná-lo no centro da porta, alinhado de acordo com a direção da porta e verificar a boca d'água dentro de que montanha se encontra, não mais em Dipan, mas sim em Tianpan. O resultado em função dessa combinação já é indicado nos próximos anéis. Da mesma forma que nós fizemos a associação dos 8 trigramas às 24 montanhas em Dipan, nós também estamos fazendo a associação dos 8 trigramas às 24 montanhas em Tianpan. Isso facilita a visualização de todos os anéis relativos à boca d'água. O 9º anel se refere a Shuilong. Então, a partir do momento em que o acrílico adequado foi escolhido, posicionado sobre a porta e direcionado de acordo com a direção da porta, imediatamente é possível localizar a boca d'água em Tianpan e verificar em relação a Shuilong qual é a qualidade dessa boca d'água. Repare que se nós dissermos que a porta está direcionada para sudeste 1, uma água vinda de Bing em Tianpan seria Lucum, uma água vinda de Si em Tianpan seria Lianzhen e assim sucessivamente. Um exemplo da utilização desse anel será posicionado no final da explicação dos anéis. No próximo anel, vocês encontrarão outros sistemas de dragão de água, como Soma 10, Cavalo do Correio e Flor de Pêssego, além da identificação do Puruin e do Puruyang. O Cavalo do Correio e a Flor de Pêssego foi posicionada aí apenas para que você possa identificar. Nós não estamos sugerindo que você coloque a água vinda da flor de pêssego, apenas que saiba que se a água vem de lá, ela vem da flor de pêssego e, portanto, pode ocasionar problemas de relacionamento. Já as indicações de Soma 10, Cavalo do Correio, Puruin e Puruyang reforçam as indicações do anel anterior. Se uma boca d'água é Jumen e, além de tudo, ainda é Soma 10, é claro que isso é uma qualidade melhor ainda para essa determinada boca d'água. Além disso, a informação de se essa Soma 10 é água, fogo, madeira ou metal também pode refinar a interpretação e a relação dessa boca d'água com a própria porta em si. O próximo anel numera as 12 fases do circuito sem fim em relação a uma determinada fachada. Em cada montanha dupla você encontrará 2 setas e 2 números. Uma seta da direita para a esquerda e uma seta da esquerda para a direita. Ou seja, se a água vem da direita para a esquerda, você vai usar o número associado a essa seta, e se a água vem da esquerda para a direita, você vai usar o número associado a essa seta. Destacada nessa imagem, você vê a informação. Se a água vem da esquerda para a direita, ela está nessa montanha na fase 4. E se ela vem da direita para a esquerda, está nessa montanha na fase 5. Vamos imaginar que a água venha da fase 4.
Portanto, na montanha anterior ela estava na fase 3, na montanha dupla anterior na fase 2 e assim sucessivamente. Utilizando essa informação, você é capaz de visualizar imediatamente qual é a fase do circuito sem fim na qual inicia uma determinada água e qual é a água que passa pela fachada, alimentando a porta. Então, do 7º ao 11º anel, você utilizará para a leitura de dragões de água. Do 12º anel em diante, nós vamos estar fazendo a leitura do Daguá. Se o objetivo é verificar o dragão de água relativo a uma determinada porta, basta posicionar a bússola referente à direção dessa porta no centro da abertura. Os anéis referentes à boca d'água são os 3 anéis que se posicionam depois de Tianpan. Repare, por exemplo, que esse portão estaria posicionado dentro de Lianzhen e, portanto, não seria considerado favorável. Além disso, se a água vem da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, essa boca d'água representa uma água de um determinado período. Repare que logo após a informação Lianzhen há um anel vazio, porque não há soma 10, nem Puruim, nem Puruyang, nem cavalo do correio, nem flor de pêssego e, portanto, essa informação não está presente aí. E o anel seguinte tem uma seta da direita para a esquerda, um número 3. Ou seja, se a água vem da direita para a esquerda, olhando de dentro para fora, essa água vem da fase 3 da energia. Já se essa água vem da esquerda para a direita, olhando de dentro para fora, você verá uma outra seta e um número 6. Indicando que se a água vem da direita para a esquerda, ela é uma água de período 3. Se vem da esquerda para a direita, é uma água. Repare que no caso da outra porta, nós temos uma porta Fubi, Puro e Yang. E se a água vem da direita para a esquerda, ela vem da fase 4. Se vem da esquerda para a direita, da fase 5. Imediatamente, sem mudar nem de bússola nem de posicionamento, é possível já verificar qual é o hexagrama relacionado à direção dessa porta, verificar a sua possível alteração e qual é o significado da linha. Repare que essa direção se refere a um hexagrama de período 1, portanto não favorável. Há a possibilidade de alterá-la para um hexagrama de período 8 com uma mudança bastante pequena, apenas 2,5 graus, nós já estaríamos num hexagrama de período 8. Os anéis 12, 13, 14, 15, 16 e 17 serão utilizados para a interpretação do Daguá. Claro que, como em relação ao Daguá nós também posicionamos água, é preciso cruzar a informação do Daguá com o dragão de água para verificar se uma água é realmente favorável. E por isso não existe como posicionar a água por um sistema sem analisar o outro. Por isso a necessidade de uma bússola ou de uma transparência, no caso um acrílico, que pudesse conter todas as informações num único local, para que não haja a possibilidade de esquecer de utilizar alguma das informações no posicionamento de uma água, de uma fonte, de um espelho d'água, etc. Claro que esses anéis também podem ser utilizados na leitura do Ven Vanguá, e para isso nós acrescentamos um último anel específico para essa leitura.
Nós vamos começar pelo anel dos 64 hexagramas, porque como ele é a base de todos os outros anéis do Daguá, nós iniciaremos a explicação por ele. Nesse anel você encontrará não só o hexagrama, como o número do trigrama superior e abaixo o número do período. O número do trigrama inferior não foi posicionado, já que essa informação não é utilizada nem na seleção de data, nem no Daguá. Logo abaixo você verá, por exemplo, referente ao hexagrama Qian, Jiavu, ou seja, cavalo de madeira Yang. Esse hexagrama está associado a esse binômio e isso pode ser utilizado não só para transformar os 4 pilares numa informação de 4 hexagramas, como também para verificar o hexagrama referente a uma determinada pessoa em relação ao seu ano de nascimento. Com essa informação, você pode verificar se uma pessoa tem ou não uma boa relação com uma determinada fachada, além de facilitar o cálculo de data. Em relação ainda aos 64 hexagramas, o número inferior representa o período e, por isso, ao verificar a direção de uma porta de entrada, ela tem que estar direcionada para um hexagrama de período 6, 7, 8 ou 9, enquanto a água tem que estar direcionada para um hexagrama de período 1, 2, 3 ou 4. Por isso, ao posicionar a bússola no centro da abertura da porta, claro, sempre relativa à direção dessa porta, você já terá imediatamente a informação de se a água posicionada num hexagrama de período favorável é, ao mesmo tempo, um dragão de água favorável. Reparem aqui que a água posicionada em qualquer uma dessas direções onde foi colocada uma seta é favorável em relação ao Daguá. Algumas delas muito favoráveis, dependendo da direção da porta, mas nem todas elas são utilizáveis em relação ao dragão de água. Dê uma olhada numa água posicionada em 177 graus e meio. Ela estaria num hexagrama de período 1, numa Ial favorável, mas em relação à direção da porta relacionada ao trigrama Kan, ela estaria num dragão de água Lucum e, portanto, desfavorável. O mesmo nós podemos dizer em relação à água posicionada em 161 graus. Ela estaria num excelente hexagrama. Para o Daguá, essa água seria excelente, mas em relação ao dragão de água, ela seria Lianzhen e, portanto, péssima. Em relação à possibilidade de posicionar a água em 146 graus, o resultado é o mesmo. Eu tenho uma excelente água para o Daguá, em compensação, ela é Vencu e pode trazer problemas de relacionamento se for posicionada aí. De todas essas possibilidades de água que existem aqui em relação ao Daguá, somente 3 delas podem ser utilizadas em função de quando se cruza as duas informações. 109 graus, em que nós teríamos uma água ao mesmo tempo favorável em relação ao hexagrama e Vuku e Puruyang em relação ao dragão de água. 122 graus, em que nós teríamos um período 2 e uma água Fubi. E 124 graus, em que nós teríamos período 1 e água Fubi. Por isso, se nós aplicamos o dragão de água sem a informação do Daguá, nós podemos ganhar, mas a pessoa pode não aproveitar isso da melhor forma possível.
Do mesmo modo, se nós aplicamos o Daguá sem o dragão de água, não adianta nada porque a pessoa não poderá ganhar e por isso não terá o que aproveitar. Vocês viram que ao selecionar a água, nós optamos sempre por pontos vermelhos que representam Yaos favoráveis. O próximo anel, onde vocês veem os números 4, 7, 8, 2, 3, 6, 1, 4, 7 e etc., se refere a quais são os trigramas que não pertencem à formação da família daquele hexagrama. Esse anel, na realidade, é lido em conjunto com o próximo. Reparem que no próximo anel, por exemplo, no hexagrama Qian sobre Qian, nós temos uma seta da direita para a esquerda e um número 6. Esse 1 representa a primeira família e o 6 do lado direito, sexta geração. A seta indica que a alteração das linhas nesse hexagrama é feita da direita para a esquerda, da primeira para a sexta. Portanto, a linha mais à direita representa a primeira linha. As Yaos favoráveis nesse hexagrama são, então, a terceira e a sexta. Você verá do lado esquerdo da seta um número que representa a família ao qual o hexagrama pertence e do lado direito um outro número que representa a geração desse hexagrama dentro da família. Ou seja, Qian sobre Qian é um hexagrama de primeira família, sexta geração. Ele é o pai dessa família. Enquanto Dui sobre Qian é um hexagrama de oitava família, quinta geração. Essa informação é utilizada em conjunto com o anel anterior, que se refere a quais são os trigramas que não fazem parte da composição dessa família. Ou seja, na oitava família, família de Kun, não estão presentes os trigramas 2, 3 e 6. A numeração utilizada nesse anel é a mesma de Xiantian Bagua, ou seja, a mesma utilizada em todo o Daguá. Portanto, vocês sabem que os trigramas que são fora do Gua para essa família são Shun, Li e Gen. A utilidade dessa informação é que se você possui uma determinada direção de porta que está associada a um hexagrama que pertence a uma família que na sua formação não possui 3 trigramas e você nasceu num ano ou num dia em que os hexagramas associados a esse ano e a esse dia são formados somente por esses 3 trigramas não pertencentes à família do hexagrama da direção da porta, você não se comunica com essa porta e, portanto, não pode aproveitar os benefícios que o Daguá traria em função dessa direção. As pessoas que têm essa configuração são chamadas de fora do Gua em relação à casa, ou em relação a essa porta especificamente. Claro que essa mesma informação pode ser utilizada no direcionamento de cabeceiras de cama. Você jamais vai direcionar uma cabeceira de cama para uma pessoa que é fora do Gua em relação ao hexagrama dessa direção. Tradicionalmente se utiliza o ano de nascimento na comparação dessa informação, mas algumas pessoas têm testado durante esses últimos anos o uso também do dia de nascimento. Essa mesma informação deve ser utilizada ainda em relação às datas escolhidas, já que cada data também é associada a hexagramas que são formados por trigramas
E o ideal seria que o dia escolhido tivesse uma boa comunicação com a pessoa que irá utilizá-lo. E por isso a pessoa não deveria ser considerada fora do Gua em relação a esse dia. Vamos agora falar do próximo anel, que é o anel das Yaos, das 384 Yaos. Os dois próximos anéis, o anel das Yaos favoráveis e desfavoráveis, que são essas bolinhas vermelhas. E esse anel depois dela, onde você vê letras P, I, S, R, F, são utilizados em conjunto. Cada uma dessas letras representa um aspecto da vida e será favorável ou desfavorável em função do ponto vermelho. Então, nesse anel I representa irmãos ou paralelos, ou seja, pessoas que se encontram no mesmo patamar que você, como sócios, amigos. F representa filhos, produção ou qualquer coisa que você faça. R representa riqueza ou a esposa, no caso masculino. S representa o espírito ou o poder ou o marido, no caso feminino. E P representa paz ou sustentação ou ajuda ou apoio ou subordinados. Esse anel tem dois usos bem distintos um do outro. Um é a leitura do Wenwangwa ou I Ching matemático. E outro é o que nós vamos utilizar aqui diretamente, relacionado aos imóveis e às construções. Cada uma dessas 6 linhas representa uma possibilidade de alteração por um novo hexagrama. Muitas vezes uma fachada não é favorável. Por exemplo, vamos imaginar que nós estamos nos referindo a uma direção de porta a 160 graus. Essa porta está direcionada para um hexagrama de período 2, o que é desfavorável. Nesse período, nesse momento, as portas deveriam estar direcionadas para hexagramas de período 6, 7, 8 ou 9, preferencialmente o 8. Portanto, como existe um hexagrama de período 8 muito próximo do hexagrama da direção da porta, é possível tentar inclinar essa porta para um grau inferior de forma a deixá-la enfrentando um hexagrama de período 8. Dentro desse mesmo hexagrama, eu tenho duas diferentes possibilidades favoráveis de escolha. Uma em 153 graus e meio, outra em 156 graus. Cada uma dessas possibilidades tem um resultado diferente, dependendo do que a alteração da linha significa. Repare que em 153 graus e meio a linha significa irmãos, paralelos, sócios, parceiros que progridem de uma forma favorável. Enquanto em 156 graus, a linha significa filhos, que indica produção, qualquer coisa que a pessoa faça. A alteração dessas linhas gerará um novo hexagrama e a linha correspondente nesse hexagrama também terá um significado. A ordem da alteração das linhas depende da seta que está logo abaixo das Yaos. Repare que há uma seta nesse hexagrama da esquerda para a direita e, portanto, 153 graus e meio se refere a uma alteração de segunda linha, porque a Yao escolhida é a segunda Yao desse hexagrama. Ao alterar a segunda linha, nós teremos então um hexagrama Shun sobre Li. O hexagrama gerado pela alteração de segunda linha é Shun sobre Li. A segunda linha desse hexagrama representa a riqueza.
Portanto, como nós temos aqui a segunda linha representando irmãos, irmãos geram riqueza de forma favorável. E, portanto, paralelos sócios podem ajudá-lo a ganhar dinheiro, por exemplo, ao escolher essa inclinação de porta. Já se a escolha fosse por 156 graus, nós estaríamos alterando a quinta linha. A alteração de quinta linha geraria, então, Gen sobre Qian. Nesse caso, a alteração de quinta linha também representa riqueza. Por isso, ao escolher essa inclinação de porta, nós estaríamos trocando filhos por riqueza ou produção por riqueza, ou seja, a produção pode gerar prosperidade ou os filhos podem ganhar dinheiro. Esse mesmo anel, relativo ao significado de cada uma das linhas, também pode ser utilizado na leitura do Wenfanguo ou I Ching matemático. Porque ao tirar um hexagrama através do uso das varetas ou do uso das moedas, cada uma das linhas já tem um significado específico e as linhas móveis nos darão a evolução da situação em um segundo hexagrama que será comparado ao primeiro. Reparem que logo após o anel do significado de cada uma das linhas foi colocado um anel extra que não tem uma relação direta com o Dagua, que é utilizado única e exclusivamente na leitura do I Ching matemático. Nesse anel, vocês encontrarão as letras S e O. S referindo-se a sujeito na leitura matemática do I Ching e O referindo-se ao objetivo. Então, S representa a linha do sujeito, que representa a pessoa que pergunta, e O, o objetivo da pergunta. Isso faz com que você também possa utilizar as transparências na leitura matemática do I Ching, já que você já tem todas as informações necessárias para isso. Eu espero que vocês possam aproveitar bem esse kit, que ele possa facilitar o trabalho relativo a posicionamento de cabeceiras, dragão de água, Dagua, cálculo de seleção de datas, leitura do I Ching matemático. Ou seja, ele tem inumeráveis aplicações. Qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição para esclarecimentos. Muito obrigada a todos e um grande abraço.